Sim, gente, continuando aqui, agora eu vou fazer o manual da Peshitta, que também é da BV Books, a mesma editora que produziu a Bíblia Peshitta. Foi escrito pelo Fernando Lúcius. Já no outro vídeo eu já mostrei a parte de trás dele, então agora eu vou só realmente tirar ele do plástico e a gente vai ver o que tem aqui dentro. Né? E vou providenciar suporte para que eu possa ter as duas mãos para fazer as coisas. Com uma mão é realmente muito difícil. E se esse livro não fosse de capa dura, eu não poderia fazer isso que eu estou fazendo agora. Tá? É uma vantagem já desse livro que vocês já ficam sabendo. Ele é capa dura, dá para ver aqui, né? A espessura da capa dele. Chega, bate ele na madeira, ele faz barulho. Né? Tentando esse combate aqui homérico para poder abrir um livro, porque e a mão esquerda não é minha mão mais hábil, né? Mas a mão direita é minha mão mais firme, então eu tive que escolher segurar a mão com o celular que não ficasse trêmula, né? Pronto, consegui abrir meu manual Peshitta. Então vamos lá, vamos ao índice, né? Vamos abrir o livro. Material muito bom do papel, tá um papel robusto, tá? Um papel robusto. E aqui ele fala um pouquinho sobre o livro, as coisas iniciais e vem a introdução. Novamente, deixarei aqui para que vocês possam fazer depois uma pausa no vídeo e lerem o que está aqui. Aqui fala aquilo que eu falei, né? Quando aparece na Bíblia hebraica Aram, ele está se referindo à Síria, né? E depois dessa introdução, ele traz aqui um sumário do que nós vamos encontrar nesse livro. Né? E aí tem a origem da Peshitta, contexto histórico, origem do texto antigo da Peshitta. E aí coisas interessantes para a gente, interpretações exegéticas, né? Similaridade com a Septuaginta. E algumas coisas que a gente só vai ver quando a gente começa a estudar um pouco de história dessa época, né? História da igreja, e quando a gente estuda a questão de manuscritologia, né? De Atessaron, Velho Siríaco, essas coisas. E as edições da Peshitta impressa. Então é muito bacana a gente poder ter acesso a essas informações, edições críticas. Quem se interessa por crítica textual, por manuscritologia, esse livro aqui ele vai te dar um subsídio, né? Para você poder ver um pouco mais a fundo sobre uma tradição que é diferente, porque a gente geralmente fica muito preso à questão do estudo apenas da Bíblia, pensando apenas no hebraico e no grego, que eu creio ainda ser o mais importante, mas vale a pena a gente buscar um outro material que também seja uma testemunha valiosa da tradição cristã antiga, né? E a gente possa aprender nessa tradição. E aqui a gente tem a questão da breve introdução ao idioma aramaico. Eu vou abrir essas páginas lá, né? E você vai ter variantes textuais da Peshitta, em algumas páginas fala a respeito, e os anexos, onde fala sobre livros apócrifos, curiosidades arqueológicas e tal. Tá? E aí vem abreviações, né? Abreviaturas. Isso aqui são os códices, né? São os textos, as famílias textuais. Se a gente não tiver uma abreviatura, a gente não tem como saber, né? Por exemplo, como é que a gente vai saber que a letra Aleph do hebraico significa o códice grego sinaíticos, né? Ou como o pessoal fala, o códice sinaítico em português, né? A gente só vai saber disso lendo uma lista de abreviatura. Aí só que você não vai decorar tudo, né? Então a gente vai aprendendo. E aqui vem as questões, similaridades, interpretações exegéticas. Aí vem um texto aqui que fala sobre essa questão de sobre exegese. Fala sobre a questão do Targumim. E aqui embaixo ele diz o que é o Targumim, fala onde você... Não, perdão, né? Mas ele te dá um lugar para você consultar, uma referência, né? A origem do Novo Testamento, na Peshitta.
Lista de manuscritos, textos antigos. Olha que interessante. Então ele vem aqui com fotos dos manuscritos, com figuras para você consultar, né? Tem uma breve introdução ao idioma aramaico, como eu falei antes. E ele não se limita simplesmente a falar as letras, né? Ele faz uma relação com o hebraico. Então, quem já estudou hebraico, como é o meu caso, vai ter essa facilidade de poder fazer a correlação das letras e ver quais são as similaridades dela, né? E o que eles chamam de labiais e fricativas, né? Depois disso, você vai ter as diversas classificações, como eu falei antes. As outras duas, né, são classificações do idioma, das letras, né? A mesma coisa tem no hebraico. E aí você começa com uma estrutura na gramática, pontuação para poder fazer as vocalizações, ou o que a gente chama de vogais, né? E ele parte para um dicionário conciso. Por exemplo, olha aqui sobre aleluia, né? E aí ele bota como seria aleluia no aramaico, e aqui é como seria aleluia no hebraico. E explica o que significa esse termo, né? Fala sobre, por exemplo, alma, né, que vem do hebraico também, que vai falar a mesma coisa. Fala sobre mundo, né? No hebraico é olam. E aí, o que significa mundo, né, no aramaico? E aí você tem aqui aba, né? Papai. E você vai encontrar questões de altar de sacrifício, né? Muito bacana essa questão do dicionário, tá? Vou pular já para uma outra parte. Variantes textuais da Peshitta, né? E aí ele mostra essa questão de textos. Ele dá uma listagem de textos onde você tem essas variáveis. Nós temos a variável textual do Novo Testamento, né, da SBB. E aqui nós temos uma pequena lista com variantes textuais e explicações, tá, do que estaria no texto. E mostra essas diferenças, que é importante a gente saber para compreender até como essas tradições enxergavam os textos e passavam adiante a sua mensagem. Variante textual não é para assustar ninguém, mas apenas a gente saber que existem formas diferentes de enxergar alguns versículos, né? E aqui, que bacana, né, ele traz, olha só, o Apocalipse de Baruque, um dos livros apócrifos que tem na Bíblia Peshitta original. Como eu falei, não tem na Bíblia Peshitta que eles fizeram para o português, mas ele traz aqui os anexos, esses livros apócrifos. Então a gente tem, por exemplo, pessoas como eu que gostam dessa literatura apócrifa, pseudepígrafa, você tem como vir aqui e ler, né? Tem um outro livro apócrifo aqui. O quarto livro de Esdras. Olha que interessante. Também é uma tradição que não tem na Bíblia Católica, não tem, mas tem na Bíblia Peshitta. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Então são textos que trazem essas tradições apocalípticas. Olha só, isso aqui é a oração de Azarias e seus companheiros. Isso aqui é um acréscimo ao livro de Daniel, né? Então isso aqui se encontra na Bíblia Peshitta, ou pelo menos nos escritos antigos. Susana e o dragão, isso tem na Bíblia Católica. E no final ele traz essa questão de curiosidades arqueológicas, né? Isso dá muito subsídio para a gente ver que a nossa fé, mesmo que essas pequenas diferenças em algumas tradições, mas como a gente vê que a nossa fé não é baseada no vento, né, mas a gente vê que há inscrições, a gente vê que há documentos antigos. Acho que nenhum sistema de fé foi tão provado e contraprovado quanto o cristianismo. E quanto mais busca, por mais que
algumas coisas não se tenham evidências, a gente consegue hoje ver cada dia mais evidências surgindo dos antigos manuscritos, evidências de muito material. Então a gente tem aprendido muito ao longo dos anos através do estudo da arqueologia. E esclarecido muita coisa que a gente tinha apenas como até como mito, né? E esse é um material pequeno, não tem muitas páginas, mas traz muita informação interessante. É ideal para você entender a questão da Peshitta, ter uma introdução ao mundo, ao universo do aramaico, né? E ver como essas palavras no aramaico, o que elas significavam. A gente fala sobre idioma e a gente sabe que é impossível você traduzir de um idioma para o outro quando eles têm raízes diferentes, né, no tronco linguístico, e aquelas palavras têm pesos diferentes, né? Eu dou o exemplo da palavra, eu conversei isso com uma pessoa hoje, com duas pessoas aliás, sobre a diferença da palavra saudade em português, que você em outros idiomas você não tem essa palavra. Então você tem expressões idiomáticas, ou você tem outras palavras que chegam perto de falar o que saudade significa, mas não é exatamente a mesma coisa. Então essa é a Bíblia Peshitta, eu espero que possa aguçar os irmãos a adquirirem também, a estudar e aprender um pouco mais sobre essa antiga e importante tradição da nossa fé.